Hoje, dia 8 de janeiro de 2026, Elvis estaria completando 91 anos de idade. Eu tive o meu primeiro contato com Elvis em 1977, o ano em que Elvis faleceu. Eu lembro de ver uma reportagem na televisão, um televisor em preto e branco, longe, muito longe da definição de imagem e som que temos hoje, mas mesmo assim, naquele televisor em preto e branco, com uma imagem nebulosa, que era a imagem dos televisores na época, quando Elvis apareceu, a magia de Elvis instantaneamente me absorveu. Eu fico imaginando quem pôde ver Elvis ao vivo, com certeza uma experiência arrebatadora. Tanto é que os fãs permaneceram, os fãs da época de Elvis, Elvis morre aos 42 anos, e eles fazem de Graceland o que Graceland é até hoje. Eles começaram a ficar na rua de Graceland, na data de seu aniversário, na data de sua morte, até que alguém juntou A mais B e resolveu abrir a mansão para que aquelas pessoas pudessem ter acesso e, com isso, cobrar um valor até para manter o legado de Elvis. Tudo isso através de sua magia, de sua arte. Bem, eu estou falando da década de 70, é a década que eu vivi isso. Eu tinha 9 anos de idade e aquele tempo é quase incompreensível para as pessoas hoje em dia. Para a geração da internet, dos smartphones, as pessoas eram totalmente passíveis. Elas tinham que esperar pelo seu programa de rádio preferido, pelo seu programa de televisão, sentar-se diante da televisão na hora marcada e ali permanecer. Um filme poderia durar uma tarde inteira da sua vida, porque as intervenções, os comerciais eram muitos. Mas você era a única, para os pobres, o entretenimento mais fácil que se tinha e mais barato. Muitas pessoas ainda assim não tinham televisor em casa e se juntavam na casa de vizinhos para assistirem novelas, filmes e desenhos. A programação da televisão de hoje em dia é praticamente, como que eu vou dizer aqui, não tem uma outra palavra, me desculpem o termo, mas a programação da televisão aberta hoje em dia é um lixo. Na década de 70, você tinha uma programação de filmes, de seriados, de desenhos, de novelas realmente boas, de noticiário. Era realmente incrível. A primeira vez que eu vi um filme de Elvis Presley foi o filme, pelo menos que eu me lembro, ou que me marcou mais, foi Carrossel de Emoções. Naquela época, aqui em São Paulo, o sábado, já depois do meio-dia, era um prenúncio do domingo. Depois do meio-dia, o sábado já começava a arrefecer, a ficar um dia bem mais calmo. A agitação durava na manhã, nos comércios, nas igrejas. A partir da tarde, depois do almoço, o sábado ia ficando cada vez mais parecido com o domingo. E o domingo era incrível,
porque era um dia realmente de paz, que você podia descansar e recarregar as suas energias para o dia seguinte. Muito diferente dos dias de hoje, em que não para. O domingo é o comércio aberto, é a agitação o dia inteiro, pelo menos aqui em São Paulo, e que nós podemos entender como uma coisa boa, como o comércio aberto, então eu tenho uma facilidade a mais. Mas nós fazíamos as compras no sábado para o domingo e tínhamos o domingo realmente um dia de paz, um dia que você desacelerava. Hoje em dia você tem a impressão que a semana nunca acaba. Eu que vivi isso, posso afirmar com certeza que se todos os comércios fechassem ao domingo, naquela época apenas as padarias e uma ou outra farmácia de plantão ficava aberta, você tinha um ganho muito grande em se tratando de amenizar o estresse de uma cidade grande como São Paulo. Bem, eu já disse aqui algumas vezes, e quem me acompanha sabe, meu pai era feirante e eu, quando pequeno, ia para a feira com meu pai e com a minha mãe, porque a minha mãe não tinha com quem me deixar, e depois, quando eu já tinha 12 anos, então eu ia para a feira para realmente trabalhar com meu pai, ajudá-lo. Então, como eu disse, sábado era um dia que após o almoço, depois do meio-dia, ele começava a arrefecer. Mas não para mim, porque nós terminávamos o dia na feira por volta de 1 hora, mas de lá nós íamos para o mercado carregar o caminhão para o domingo. Então eu chegava em casa por volta das 4, 4h30. Às vezes eu conseguia pegar a Disneylândia, que era um programa apresentado pelo próprio Walt Disney. Logo depois da Disneylândia, se eu me lembro bem, vinha uma sessão de filme. E foi num sábado preguiçoso desses, que eu assisti pela primeira vez Carrossel de Emoções, que me encantou na época sobremaneira, porque havia Elvis, havia as canções e era tudo, o enredo se desenrolava num parque de diversões. Num parque de diversões que era um misto de circo, que era o chamado Carnival, onde vem o Coronel Tom Parker, de onde ele vem. O Coronel Tom Parker veio desse mundo. E esse filme é até uma homenagem ao gerente de Elvis. Bom, agora eu vou dar um salto para 1982, quando eu fazia o ginasial na Vila Formosa, na escola católica Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então você tem a igreja e você tem adjacente um complexo, e nesse complexo, nesses prédios, você tinha as salas de aula, você tinha o pátio e você tinha a quadra de futebol. Eu fui muito feliz nesse período e em 1982, precisamente, a RCA reeditou alguns discos de Elvis Presley, dentre eles a trilha sonora de Carrossel de Emoções. E eu mantenho o disco que eu comprei em 1982 até os dias de hoje. Aqui está o meu disco. Eu sempre tratei as minhas coisas de Elvis Presley com extremo cuidado. Então eu mantenho o disco exatamente como eu comprei. Não há um risco sequer nesse disco. Mas a história desse disco é a seguinte. Eu acordava todos os dias
quando eu fazia o ginasial na Vila Formosa, na escola católica, às 6 horas da manhã. E eu me preparava para entrar às 7h30. E eu tinha todos os dias uma caminhada de 15 minutos até chegar à escola. Todos os dias depois que eu comprei esse disco, eu colocava o disco exatamente a hora que eu levantava no toca-discos e me preparava para a escola ouvindo as canções dessa trilha sonora. E eu quero agradecer a Elvis pela inspiração para mais um dia, porque depois que eu escutava esse disco e saía para meu dia, para minha caminhada de 15 minutos, para chegar até a escola, para enfrentar as 5 aulas, eu ia com uma inspiração muito boa, uma energia muito boa vinda das canções de Elvis. Isso se fez presente até mesmo quando nas aulas era requisitado qualquer parte artística, como por exemplo em uma aula de inglês que nós podíamos interpretar um personagem para dizer o texto em inglês. O professor inventou uma espécie de teatrinho e eu me lembro que na época eu me caracterizei de Elvis Presley. Veja na foto e veja se você consegue me achar aí no meio dessas crianças, desses adolescentes. E a magia de Elvis era tão forte, tão grande, que eu, com essa jaqueta de couro, com o topete que eu fiz e com um óculos escuro, isso se deu na 3ª aula. Então eu desci para o recreio caracterizado. Então eu me vi de repente com várias meninas, até do primário, com um caderninho na mão, pedindo um autógrafo para mim. Veja, a simples imagem que lembra, que faz lembrar Elvis Presley na época. Você pegava um pouquinho do pó mágico de Elvis e eu me vi como num dia de artista. Veja agora as escadas da igreja e a seguir fotos desse dia, eu sentado na igreja já sem o topete e com os amigos. É uma lembrança muito especial para mim, mais especial ainda porque Elvis estava comigo. Então hoje, no dia 8 de janeiro de 2026, eu desejo a Elvis Presley um feliz aniversário lá no céu e que ele continue o seu legado, continue nos encantando aqui na Terra e nos ajudando a viver dias mais inspirados, mais felizes, a quem Elvis Presley tocar com sua magia. Elvis Forever.